não é verdade? Então é onde que surgem falsos cristos, porque o verdadeiro Cristo, ele prega a salvação. O verdadeiro Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue. O verdadeiro Cristo é o Salvador, mas tem o falso Cristo. Falsos cristos são aquelas pessoas ou aqueles servos do diabo, os enganadores, que procuram desvirtuar a pessoa, dando ensinamentos errados, errôneos. Então a pessoa tem que ter conhecimento da Bíblia, conhecer as Escrituras Sagradas, para ele não ser enganado. Então nós temos um dos sinais da volta de Jesus são os falsos cristos. Outro sinal também que Jesus nos deixou são as guerras. É verdade, guerras. Mateus 24 e versículo 6 está escrito: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Mas o que será? Por que existem as guerras? Por que nação se levanta contra nação? Por que será que levanta reino contra reino? Olha, nós sabemos que, por natureza, o ser humano herdou lá no Jardim do Éden, por ocasião do pecado de Adão e Eva, o ser humano herdou uma semente maligna, e semente esta que resultou em morte. Mas você se lembra o que a serpente disse para Eva lá no Jardim do Éden? Uma das maneiras, das formas que a Eva foi seduzida a comer daquele fruto, foi que a serpente disse a ela: Deus sabe que no dia... Uma das maneiras, das formas que a Eva foi seduzida a comer daquele fruto, foi que a serpente disse a ela: Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, conhecereis o bem e o mal, e sereis semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então aquela semente de ambição de poder, porque o ser humano é ambicioso. Como ele ambiciona o poder, o ser humano ele quer sempre mandar e nunca ser mandado. Então aquela ambição de poder passou para o coração daquela mulher, passou para o coração de Adão e evidentemente passou para o coração de todas as pessoas. A ambição de poder, a ambição de dominar, a ambição de ter um status social e, se possível, conhecido mundialmente, tornar-se famoso, tornar-se visto por todas as pessoas. Então as guerras nada mais é do que ambição de poder. É país querendo dominar outro país, é nação querendo ser maior que a outra nação, é nação
querendo conquistar outras nações, conforme nós vimos durante toda a história da humanidade. Enfim, guerras, rumores de guerras, quebras de tratado, rompimento de relações diplomáticas por questões políticas. Enfim, isto está acontecendo, sempre aconteceu, mas nos dias de hoje está demais. Está demais esses rumores de guerras e guerras sendo manifestadas. Outro sinal, você sabe que aqui no planeta Terra existiram duas guerras, a primeira grande guerra mundial e a segunda grande guerra mundial. Na primeira guerra mundial morreram 8 milhões de pessoas e 15 milhões ficaram mutiladas ou inválidas, perderam braços, perderam pernas, enfim, perderam parte do corpo. 15 milhões ficaram mutiladas e 8 milhões morreram na primeira grande guerra mundial. E depois teve a segunda guerra mundial. Na segunda guerra mundial morreram 55 milhões de pessoas, sendo que somente de judeus morreram 6 milhões no campo de concentração nazista lá na Alemanha, conforme você mesmo já deve saber pela história. Então, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, tem sido um dos sinais da volta de Jesus. E Jesus também deu como sinal, Jesus também deu como sinal a manifestação de pestilência, de doenças, fome, Então, quantas pessoas hoje estão morrendo de fome na Terra? A crise econômica. Quando uma pessoa hoje, quando consegue um emprego, ele faz uma festa. Quando consegue um emprego. E uma coisa que eu ainda não entendo todas as pessoas têm o direito de lutar por dias melhores, por melhores salários, mas talvez eu seja ignorante nesta parte, mas emprego hoje está sendo uma coisa muito difícil da pessoa conseguir. Encontrar um emprego hoje é como se cavasse um buraco e achasse uma pedra preciosa. E eu não entendo. As pessoas estão empregadas e mesmo estando empregado ainda faz greve. Bem, é um direito deles. Mas eu acho que deveriam agradecer a Deus por estarem trabalhando, Mas não vamos entrar nesta questão. A fome, ela leva a pessoa ao desespero, porque todos lutam para sobreviver. Se não houver emprego, para as pessoas ganharem o seu salário para viver,
de alguma forma, alguma coisa eles vão fazer. Alguma coisa as pessoas vão fazer para poder se alimentarem. E é onde que a gente está vendo no mundo inteiro tanta confusão, né? É roubo, assalto, tráfico. Alguém é o responsável por isso. Quem? Alguém responsável. Eu sou a favor de violência, da pessoa obter meios para sobreviver através de violência? Não, não sou a favor. Eu acho que deve ser empregado meios justos, pacíficos, para que as pessoas tenham um meio de vida digna, para que não venham a pedir esmolas, não venham a assassinar, matar, roubar para sobreviver. Porque todos precisam viver. Todos precisam viver. Mas se não estão vivendo como é preciso, alguém é o responsável. E quem que é o responsável? As doenças têm sido hoje um monstro que tem sido uma arma destruidora de vidas. Nós temos hoje tomado conhecimento de tantas doenças, das mais bárbaras, das mais terríveis. E por mais que a ciência médica avance, progrida, ela ainda não consegue neutralizar de uma forma efetiva as doenças que têm hoje se manifestado. Dentre as mais conhecidas são o câncer e a AIDS. Esta última, há dezenas de anos, estão lutando para criar um antídoto, um remédio, uma vacina para destruir essa doença, mas não consegue. E dentre outras, tomei conhecimento há alguns dias atrás de um paciente que estava acometido por um vírus em que os médicos desconheciam totalmente que doença é aquela, que vírus é aquilo. Então, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestilência, são sinais da volta de Jesus.